Vamos aqui. Para vocês que vão entrar depois, vocês não ficaram sabendo de nada que aconteceu. Então tá tudo sob controle, tudo certo. Deixa eu mandar a live de novo pro pessoal aqui. Vamos fingir que nada aconteceu e que é a primeira vez que eu estou tentando. Olá, gente! Sejam bem-vindos à nossa live de novo. Vamos lá, mandar aqui de novo pra galera. O povo entrar. Bora lá, galera. Entrando aí, gente. Oi, Luísa, bem-vinda. Vamos fingir que nada aconteceu. Bem-vinda, Luísa. Deixa eu mandar aqui pra Júlia. Aí, pronto. Ah, ela já tá aqui. Oi, Júlia, bem-vinda. Combinado. Vamos lá. Opa. Aí. Voltamos! Oi, Júlia. Nossa, como tá a viagem? Miguel, faz um favor. Ô, Miguel, ó. Ô, Nicolas, faz um favor pra mim. Me manda o link, que eu não tô conseguindo pegar o link pra eu mandar, porque eu não tô conseguindo. Tá live? Isso, Tá, peraí. por favor. Copiei o link. E agora, como é que Isso, eu te... Deus abençoe, irmão. No WhatsApp, eu acho. Mas será que se eu sair daqui não vai sair do vídeo? Ah, então deixa pra lá, deixa pra lá. Glória a Deus, aleluia. Peraí que eu vou ver. Será que eu saio? Não, Acho você que não tem... saiu. Ficou. Opa, voltei. Voltei mesmo? Ou será que não? É fake ou é real? Gente, esse vizinho tá testando minha paciência também. Meu pai da glória. Vamos ver. Opa, Opa, voltei. eu também voltei. Tô Não aqui. voltou, não? Voltou, agora voltou. Agora voltou. Você conseguiu pegar o link? Peguei, glória a Deus. Graças a Deus, consegui. Graças a Deus. Bem-vindo aí, pessoal que tá entrando. Ok. Graças a Deus. Vou agora. Agora é pra valer, hein, gente? Bom, pra quem me segue e não sabe do que tá acontecendo, a Júlia, ela. A gente tá fazendo uma live agora, 3 horas da tarde, porque ela está em outro país, ela está na Itália e lá o fuso horário é diferente. E por isso nós Yes. estamos às 3 da tarde, para que ela conseguisse casar com o fuso horário do Brasil, tá bom? Mas ela não mora lá, aqui no Brasil, ela só está lá passeando. Mas é isso, né? Esqueceu alguma coisa? Yes. Não, acredito que não. Tá bom. Então tá, deixa eu ver aqui. Acho que já dá pra gente começar, então, porque já tem quase 20 minutos de live. Ó, perrengue. Eu vou começar orando e aí a Minutinhos. gente começa com as perguntas, beleza? Ok, amém. Galera que tá aqui entrando também, se tiver alguma pergunta, pode mandar aí que a gente vai respondendo durante a live. Yes. Tá bom? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela vida da Júlia. Obrigado, Pai, por ela ter aceitado o convite. Obrigado pelas pessoas que estão entrando, Senhor. Eu declaro que essa live vai ser uma live transformadora. Eu declaro que as Amém. pessoas que vão assistir essa live agora ao vivo e depois que ela for lançada também, Senhor, eu declaro que essas pessoas serão tocadas, que a chama no coração delas será reagida, Senhor, que elas possam entender o que o Senhor quer para elas, que elas possam entender que o evangelismo é algo necessário, que as missões são algo necessário, que as pessoas clamam por arrependimento, Pai. É o que nós pedimos e que elas possam entender isso. Em nome de Jesus, queima a caixa do vizinho porque está me atrapalhando. Senhor, em nome de Jesus, amém. Meu pai, eu não acredito que esse Amém. vizinho aumentou a caixa de som. Em nome de Jesus. Para a música, amém. Ele aumentou. Só Deus Deus mesmo. abençoe. Mas tá bom. Aí. Eu precisava ver se eu achava um fone aqui, mas meu fone foi embora junto com a live ontem. Tá certo. Vamos sem fone mesmo. Bom, Júlia, você aí tava me contando um pouquinho aí no WhatsApp que você também é líder de jovens da sua igreja, né? Yes.
Sim, sim, sim. Então, se apresenta um pouquinho aí pra gente, pro pessoal te conhecer melhor. Ok. Oi, para quem não me conhece. Para quem me conhece, oi também. Muito obrigada. Meu nome é Júlia, eu sou de Santo André, São Paulo, Brasil. Eu não sou da Itália, tá bom, gente? Graças a Deus. Eu sou da Igreja Missão de Geração Livre, que também é em Santo André, e a minha igreja tem um foco de trabalhar com moradores de rua, dependentes químicos e missões, no geral. Missões fora do Brasil, missões dentro do Brasil e dentro da região que nós estamos, né? E, e desde criança eu cresci nessa, nessa, nessa nesse tipo de vida de missões, de evangelismo, de igrejas. Eu nasci num lar cristão e desde criança eu sempre vi os meus pais atuando nessa área, né? Não é algo que é fácil, mas também eu dou glória a Deus pela vida deles, porque eu sei como é difícil também não crescer em um lar cristão. E sim, eu não sou cristã por causa dos meus pais, ok? Eu sou cristã porque eu escolhi ser cristã, porque eu tive um encontro com Cristo e eu entendi o propósito dele na minha vida. Então, é isso aí, gente. Em nome de Jesus, essa live vai ser uma bênção, né? Então, é isso aí. Com você, Nicolas, porque eu acho que eu já falei demais. Glória a Deus! E a Júlia também, ela é uma missionária aí, né, Júlia? Yes. E você estava me contando aí de como você descobriu o seu chamado para missões e que você descobriu isso em uma viagem, né? Então conta um Sim, pouquinho sim, pra sim. gente, como foi que você descobriu, como foi essa viagem. Vai contando que eu vou pegar um fone de ouvido que eu achei aqui, tá bom? Ok. Vamos lá. Na verdade, eu cresci, como eu já tinha dito, vivendo essa realidade com missões, mas não a primeira, mas a vez que o Senhor realmente confirmou sobre o meu chamado com missões foi numa viagem missionária, na verdade, para fora. Minha primeira. Não, não foi muito antes disso, quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, né? Quando eu era criança, os meus pais sempre queimaram por missões e eles decidiram um dia, né, por direcionamento do Senhor, de pegarem o carro e irem até a Argentina, levando, distribuindo Bíblias pela fronteira. Então a gente foi para o Uruguai, Chile e Argentina. Não, a gente foi ao Uruguai até a Argentina distribuindo Bíblia nas fronteiras de carro. Então, eu era criança e eu fui com os meus pais, aquela. 5 anos, vai. Com 5 anos, toda mochileira, vamos lá. Então, é difícil para uma criança ficar no carro mais de 2 horas, mas a gente foi. E todo lugar que eles passavam e eles paravam, tinham pessoas na rua, a gente deixava a Bíblia e pedia para orar por eles. E aí, quando a gente ia passar pela fronteira da Argentina, eles barraram a gente e a gente não conseguia passar. E aí eles começaram a cismar que eles queriam revirar o carro. E quem já viajou de carro por fronteira é bem chato, porque às vezes se eles cismam com você, eles vão pedir para revirar o carro, tirar suas coisas, fechar suas coisas, para você não passar. E aí, eu conversando com meu pai esses dias, ele tava me lembrando disso, eu falei, nossa, uma parada legal para falar. E eu não sei como, mas meus pais começaram a orar e eles me viram atrás, as pessoas que estavam querendo revisar o carro da fronteira, me viram atrás do carro e começaram a brincar comigo, brincaram. Depois olharam pra cá dos meus pais e falaram: ah, não, pode passar, a gente não vai mais revistar o carro, não, pode passar. E a gente passou. E entregamos Bíblia para eles e fomos e continuamos. E entregamos e voltamos e foi uma viagem um pouco longa, mas a partir daí a minha história com missões começou. E, nossa, mas eu era criança, estava acompanhando os meus pais, mas foi algo que depois de uns anos para frente acabou mexendo muito comigo e naquilo que Deus estava me direcionando. Depois disso, a gente foi para o Chile também, a missões.
Então, eu meio que cresci. Os meus pais, quando eu era menor, eles eram pastores de jovens na igreja deles. E então, eu sempre cresci no meio dessa muvuca de jovem, desses. Porque jovem é complicado, né? A gente sabe disso. Então, sempre foi assim. E eu sei que foi algo que foi sempre direcionado pelo Senhor. E uns anos depois, dos meus 9 aos meus 13 anos, mais ou menos, eu ia na igreja, mas eu entrei naquela fase de eu estou indo na igreja porque eu sou obrigada. Como todo mundo que nasceu em lar cristão já viveu essa fase. E que continua na igreja, todo mundo já viveu essa fase ou tá vivendo. A fase que ou vai pra igreja porque é obrigado, ou já, tipo, desviou. Sempre existe essa fase. Sempre, 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 sempre. E eu comecei a ficar naquela fase, eu odeio isso, eu não quero estar aqui e tudo mais. E quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, a gente se encontrou, a minha família e eu, com dois jovens que eles eram ex-ovelhas dos meus pais. E eles começaram a falar sobre o que Deus estava fazendo na vida deles, sobre o que Deus estava falando, sobre para onde Deus estava direcionando eles. E eu comecei a me interessar por aquilo. Eu comecei a falar, nossa, que legal. Deus agia assim? Deus fala com eles? Não, mas eu achei que Deus só falasse com os meus pais. Eu achava que Deus só falasse com as pessoas ao meu redor. E eu comecei a ficar curiosa. E eu passei os próximos 2 anos querendo entender quem era Deus. De verdade. Qual era a essência de Deus? O que ele fazia, o que ele podia falar pra mim. Tudo. O que eu podia fazer por ele. Tudo. E eu comecei a buscar. E eu falava, pai, não sei o que, não sei o que. Aí ele olhava e falava, ué, não, é isso. Que legal. E a partir disso, bem nessa mesma fase, a minha igreja começou a fazer viagens missionárias para a Bahia todos os anos. Então, geralmente nas férias de junho, julho ou no final do ano, que foi o caso da última, eles passavam 10 dias, a gente ia para a Bahia e iam para povoados que não eram alcançados. Então, lugares em que o evangelho realmente não chegava. Porque por mais que o Brasil seja um país cristão, existem muitos lugares que pessoas nunca ouviram falar de Jesus, ou pessoas não têm base para... Só acham que Jesus é alguém que morreu e acabou. E isso é uma realidade num país cristão, porque as pessoas elas não têm se disponibilizado para sair da zona de conforto delas para pegar o evangelho. Então, se as pessoas não se disponibilizam, se as pessoas não estão dispostas a pagar o preço pelo evangelho, muita gente não vai conhecer Jesus. E a gente está falando dentro do Brasil, a gente não está falando nem fora do Brasil. Existem pessoas que não ouviram falar de Jesus. E muitas vezes isso é culpa da igreja, de nós mesmos. Porque nós somos o corpo, nós somos a igreja, e nós não nos disponhamos a isso, a viver isso, né? E ok, a gente ficava 10 dias, e aí a gente ia como um grupo, e se dividia em 2 grupos, e cada grupo ficava em um povoado, um lugar diferente. E a gente ficava trabalhando com as crianças, com as mulheres, com as famílias. E sempre foi uma loucura. E a primeira vez que eu fui, eu dei tanto trabalho, mas eu dei tanto trabalho. Todo dia eu acordava mal-humorada, todo dia. Vamos cuidar das crianças. Não, que saco, mãe. Não. Fia, você tá fazendo missão. Tá bom. E eu ia. E a partir dessa primeira viagem eu comecei a já me soltar e comecei a ficar uhul. Depois, o resto dos meses, eu comecei a querer entender o que era aquilo, o que eu estava fazendo. Mais. E nas próximas viagens, o Senhor começou a me despertar muito mais sobre missões, sobre o que eu deveria fazer. E eu comecei a questionar o meu chamado. Eu comecei a perguntar a Deus, e chamado? O Senhor tem alguma coisa para minha vida? Não sei, todo mundo fala chamado. Porque você tem que ser chamado. Mas que chamado, Jesus? Pelo amor de Deus. Mas que chamado? O que é isso? Não. É porque, às vezes sei lá, o Senhor me criou para acompanhar meus pais. Às vezes o Senhor me criou para ser a tia velha dos gatos, que tem 30 gatos em casa, nunca casou. Eu não sei, Deus, o que é isso? E Deus começou a falar, chamado é isso.
E eu falei, uou, que legal. E agora? E eu fiquei, tipo, uns 2, 3 meses e o Senhor não falava nada disso. Tipo, nada. Eu jejuava, eu orava e Deus não falava nada sobre chamado. Nada. E eu ficava, meu Deus. Eu perguntei o que era meu chamado, o Senhor explicou o que era chamado, mas o Senhor não me explicou qual era o meu chamado. Como assim? Mas Deus, você é meio complicado, com todo respeito, porque eu só queria saber qual era o meu chamado. E o Senhor só me falou o que era chamado. Que eu comecei a ficar inquieta. E aí, esses 3 meses passaram e os meus pais tinham ido para a Bósnia fazia 2 anos. Meus pais foram para a Bósnia com uma caravana missionária que teve. E eles passaram de 15 a 20 dias lá, conhecendo um programa de missionários que chama OM. E a OM, ela é um instituto missionário mundial, basicamente. Ele tem em muitos países, existe isso. E na Bósnia ele tinha isso, e a Bósnia, pra quem não conhece a Bósnia, gente, eu só escuto, só fiquei sabendo que era um país quando os meus pais foram. Eu não sabia que era um país, eu nem sabia que existia, era estranho, e eu falei, ok, a Bósnia. A Bósnia, ela é um país que fica mais ou menos perto da região da Hungria, Sérvia, essa região mais ou menos, né, que a gente já conhece mais de ouvir, e ela teve uma guerra recente, aproximadamente de uns 15 a 20 anos atrás. Então, e foi a guerra com a Sérvia. Então, a Bósnia e a Sérvia, elas tiveram uma briga muito grande, e a Bósnia, no geral, ela é um país muito, muito machucado pela guerra, muito. Então, até hoje, existem resquícios muito grandes da guerra lá, né, e tanto que é um país que ninguém nunca ouviu falar, o que é Bósnia, mas é um país que precisa do evangelho, assim como a Europa inteira precisa, né, e tanto que quando a gente chegou lá, eu fiquei meio assustada, porque uma cidade grande, ok, um país grande, mas você andava nas ruas, os prédios tinham tiros, a maioria dos prédios tem tiros nas paredes, e eles não arrumaram depois de anos, porque eles deixam essas marcas para lembrar as pessoas do que eles passaram. É tipo, fica amargurado porque você passou por uma guerra, eles não tiram, eles não reformam nada. Muitas pessoas têm doenças, têm esquizofrenia, têm doenças psicológicas por causa da guerra, e muita gente fuma também por causa disso, tanto que na igreja, a gente, e não foi em uma, foram em várias. Dentro da Bósnia, você ia, eles paravam no meio do culto para você fumar 15 minutos, porque os médicos passavam como medicamento fumar pra acalmar. E, tipo, eu fiquei horrorizada quando eu vi isso, mas porque, tipo assim, metade da igreja fumava. E eles não podiam fazer nada por causa disso, porque os médicos falavam que podia fumar, que era bom, davam como medicamento fumar, e uma série de coisas complicadas. Então é um país muito amargurado pela guerra, muito. Mas amém, e os meus pais foram pra lá com essa caravana, começaram a entender, e o Senhor colocou no coração deles e da minha igreja de que o Senhor tinha algo para a igreja na Bósnia. E todo mundo ficou tipo, meu Deus, Bósnia, legal. E eles foram para lá em mais alguns países, e aí eles voltaram com o coração de enviar um missionário para a Bósnia. 2 anos passaram, e eu estava nessa fase dos 3 meses, Deus, o que é meu chamado? Deus, eu quero saber meu chamado. E os meus pais olharam e falaram assim, a gente está indo para a Bósnia esse ano, você e o seu irmão vão com a gente. E eu olhei e falei, como assim? Vocês vão com a gente. Falei, legal, vamos. Corremos com o passaporte para renovar o passaporte, fizemos tudo. Glória a Deus. E dessa vez eles iam para enviar o missionário que Deus tinha colocado 2 anos atrás no coração deles. Amém? Vamos para a Bósnia. E junto com a Bósnia, a gente ia passar por mais alguns países, sendo eles a Suíça, a Hungria, a Croácia, a Sérvia e a Bósnia. Então acredito que foram isso. Foram 5 países que a gente ia acabar passando, porque é igual cidades, então é um do lado do outro, porque são países muito pequenos. Então é como se eu fosse de São Paulo para Minas Gerais, de São Paulo para o Paraná, de São Paulo, sei lá, para algum lugar perto do interior mesmo, São Paulo para Santos, tinha lugares que eram muito próximos um do outro. E a gente, vamos para a Bósnia. Fomos para a Bósnia, chegamos na Bósnia, e lá tem um negócio que eu acho muito legal, que é eles não pedem dízimo e oferta nas igrejas. As igrejas são mantidas por hotéis dentro das igrejas.
Então, eles tem a igreja, certo? Em cima, eles fazem, ou embaixo, depende, eles fazem quartos e é como se fosse um hotel-igreja. E aí você, tipo assim, eu sou membro da minha igreja, eu me voluntario para cuidar desse hotel, e aí a igreja sobrevive com o dinheiro das pessoas que ficam nesses hotéis, nessas pousadinhas. É bem interessante, né? Não é algo que ia se aplicar muito no Brasil, porque é meio complicado. Mas é bem interessante esse modelo deles. E a gente ficou numa igreja que era um hotel, na Bósnia. E ok, estamos na Bósnia, tudo ok. E teve um dia de que eles fizeram, a igreja de cima fez um evento, né, posso dizer, que eram 24 horas de oração. Então, eles iam ficar 24 horas orando na igreja. E aí você podia ir em turnos, você podia descer, comer, ir embora, comer, depois voltar. Era do jeito que você queria, mas eles iam ficar 24 horas, a igreja ia estar aberta e ia estar tendo programação em oração, direto, 24 horas. E a gente chegou, era no turno da noite, mais ou menos, e sentamos, toda a equipe lá que tinha ido, muita gente da minha igreja tinha ido também, e sentamos lá, todo mundo bem pleno, vamos orar. E aí tava tendo culto, né? O louvor e o pessoal orando. E era incrível, porque tinham pessoas de vários países ali. Vários. Então tinha gente da Sérvia que odiava a Bósnia. A gente foi pra Sérvia e a placa do nosso carro era da Bósnia. Quando eles viram, meu, eles gritavam com a gente, eles buzinavam, o cara quase bateu na gente e começou a xingar a gente em sérvio, porque a gente tinha a placa da Bósnia. E a gente não era nem Bósnia, porque eles... Foi muito bancado. E então tinha gente de vários países de fora, com as igrejas, várias igrejas. É o quê? Você é curada. Meu Deus. E aí, todo mundo ali, todo mundo adorando o Senhor, e eu fiquei chocada com aquela cena. Porque ao mesmo tempo que tinham pessoas que estavam, tipo, tinham pessoas que estavam quebrantadas. E eu sempre tive essa visão de que a Europa é um país frio. Não, um país não, é uma região fria. Todos os países da Europa, para mim, são frios. Porque eu nunca, quase nunca, ouvi... As vezes que eu ouvi, foram pouquíssimas. De missionários que eram europeus que estavam no Brasil, ou missionários que eram europeus e estavam fora da Europa. Eu quase nunca ouvi. Nunca. Eu ouvia de americano que foi fazer missão. Eu ouvia até de asiático, que é difícil, mas eu nunca ouvia de algum europeu que saiu do seu país para pregar o evangelho. E se eu ouvia, eram de países muito específicos. Então eu sempre tive essa visão, a Europa é fria. E 2 dias antes de nós estarmos nesse evento de 24 horas de oração, nós tínhamos ido para a Hungria. E no nosso penúltimo dia na Hungria, muitas coisas aconteceram na Hungria, mas nosso penúltimo dia na Hungria, a gente teve um evento com o pessoal que foi para a viagem e a gente ia se reunir em grupos e ia contar alguma coisa muito específica que Deus falou pra gente nesses dias. E aí eu falei, amém, amém, amém. O que Deus fez comigo nesses dias? Deus tinha falado muito sobre algo maior, e eu não sabia o que era esse algo maior. Não me perdoa, que isso foi na Sérvia, não foi na Hungria. E eu tava, o que era isso maior? E eu falei, eu não sei o que é isso maior. E todo mundo ficou tipo, glória a Deus, vamos orar por você por isso. E eu fiquei tipo, valeu. E vamos lá, 2 dias passaram, fomos pra esse negócio de oração e começamos a orar. E aí eles deram uma oportunidade pro pessoal que meu ex-líder, né, tinha ido do louvor. E aí ele foi lá na frente, junto com uma equipe, para começar a adorar, a ministrar, e aí foi um tradutor. E aí a gente eles começaram, vamos começar a declarar sobre os países de fora, sobre a cidade e tudo mais. Começar a orar. E aí começou aquele tempo de adoração com oração, intercessão, glória a Deus. Eu paradinho no meu lugar e o Senhor começou a me incomodar. Do lado que eu tava sentada, tinha uma janela, tipo, bem, bem grande. Tipo, era bem grande mesmo. E o Senhor começou a me incomodar e falou, levanta e vai até aquela janela e eu quero que você estenda suas mãos sobre essa cidade e sobre as cidades e sobre os países do lado dessa cidade. E eu quero que você comece a orar. Eu falei, tudo bem. Eu levantei,
Botei as minhas mãos e comecei a orar. E eu comecei, Senhor, em nome de Jesus, vai tocando cada um. E o Senhor começou a colocar assim no meu coração. Eu quero que você ore pelos jovens dessa cidade. Jovens. De todos os países. Eu quero que você ore por eles. E eu comecei a orar. E o Senhor começou a colocar no meu coração uma cena que a gente tinha vivido de manhã, no mesmo dia. A gente foi num centro que tinha na Bósnia. E a gente não podia nem fazer isso porque a gente podia ser preso. A gente não sabia. A gente pegou o violão e começou a tocar. Começamos a adorar o Senhor no meio da praça. E no mesmo horário que a gente estava fazendo isso, era o horário que o pessoal estava saindo da escola. E eles saíam da escola e era incrível, Nicolas. Eles pegavam, a gente estava tipo assim, aqui. Eles de longe, tipo, eles estavam aqui, eles paravam bem longe da gente, pegavam o celular e começavam a filmar a gente, começavam a mandar áudio pros amigos, empolgados, tipo, ei, tem alguém aqui tocando violão, tá muito legal. Coisas assim, tinha gente, porque na Bósnia eles falam bósnio, mas eles também falam inglês, porque existem escolas muçulmanas que ensinam inglês lá como segunda língua, e eles falavam, tipo assim, era uma mistura. Ei, tem uma galera aqui, nossa, eu vou mandar um vídeo pra você. E era muito, devia ter, tipo assim, 10 de um lado, 10 de outro, assim, todo mundo olhando e gravando, e só que eles não se aproximavam. E aí, eu lembro que teve uma moça específica que passou assim neles, que eram duas adolescentes, ela passou, olhou pra elas e eu olhei e falou assim, o que vocês estão fazendo aí? Começou a brigar. Sai daí, não sei o que, não sei o que. E elas saíram. E aí vinham pessoas, várias, iam um por um pra tentar tirar a atenção deles. E eu chamava, e não, vem aqui. E veio, tipo assim, umas duas meninas vieram e depois elas foram embora. E isso começou a ficou na minha cabeça e o Senhor começou a botar isso de novo. Eu comecei a falar, mas por quê? Por que você está vendo esse filmezinho tá vendo na minha cabeça? E, Senhor, porque as pessoas, os jovens estão sedentos. Jovens de todas as nações estão clamando por um Deus que mude a história deles. Mas ninguém fala sobre isso. Ninguém. Ninguém se dispõe. E eu tô te levantando. Você agora, eu quero que você levante, você fale, eis-me aqui para aquilo que eu tenho para sua vida. E aí o Senhor começou a colocar no meu coração de que ele tinha algo muito grande e ele tinha algo para minha vida fora do Brasil com os jovens. Não só dentro do Brasil, mas fora, principalmente. Eu comecei a ficar, meu Deus. Não. E eu chorava, eu falava, não quero. E eu realmente não queria. Porque eu cresci, eu cresci vendo a minha família cuidando de jovens. E o meu desejo era que eu fosse liderada por alguém cuidasse de mim antes. Sabe? Aquele, tipo, eu sou do grupo de jovens, mas eu não sou líder. Eu não quero. Porque eu queria que alguém cuidasse de mim antes do Senhor me levantar. Eu não sei porque eu tinha essa mentalidade, mas eu sempre queria, porque eu vi os meus pais vivendo coisas incríveis com os jovens lá. O Espírito Santo se derramando e aquela coisa, e eu ficava empolgada. E eu pensava assim, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não tenho capacidade, mas ao mesmo tempo que eu vi os meus pais vivendo essas coisas, eu vi o preço que eles pagavam. E eu pensava, eu não tenho capacidade para viver, eu não sei se eu tenho coragem suficiente para viver. É um trabalho, porque cuidar de pessoas, não de jovens, mas de pessoas no geral, é algo que requer muito de você. Tanto espiritualmente quanto até fisicamente. Né? Então eu sempre vi os meus pais ficando desgastados emocionalmente, fisicamente, por causa disso. E eu pensava, não, eu quero que alguém cuide de mim, depois o Senhor faz o que o Senhor quiser. E o Senhor começou a falar, não, eu vou te levantar, é você que vai cuidar. Ele não tinha falado nem do meu grupo que estava naquele momento, mas ele estava falando, eu vou te levantar. E eu cismei que porque o Senhor falou que ele ia me levar para nações, para cuidar de homens, eu ia ficar na Bósnia. Não me pergunte por que eu falei, não, é na Bósnia, né? Deus, tipo, não. E eu tava, tipo, legal. E eu falando, não. Aí depois de uns 30 minutos chorando, Senhor, eu falei, tá bom, glória a Deus, eis-me aqui. Aquele negócio é na Bósnia, né, senhor, que eu vou ficar? O senhor não, você é na Bósnia, obrigado. Falou que vem. Não, Júlia, não. Me dá um sinal, a placa. Não, eu sei. Era exatamente isso. Eu tava tipo, glória a Deus, eu já fico aqui agora, se o senhor quiser.
Nossa, tava um pontinho estranho aqui. Eu achei que meu celular tinha quebrado. Graças a Deus que não, que era a luz do vizinho. Glória a Deus, vamos lá. Ok, me rendi, falei, glória a Deus, eis-me aqui. Aí depois eu comecei a cair minha ficha, tipo, Deus falou meu chamado, que legal! 3 meses, quase 4 meses sem falar nada, né? Finalmente, né? E eu aqui, não, eu não quero. E Deus, tipo, você não pediu? E amém. Ok. E naquela mesma noite, eu lembro que eu virei pra olhar alguma coisa que eu não me lembro. E tinha um menino, ele devia ter uns 18 anos. Eu tinha uns 14 na época. 14, 15, não sei. E ele devia ter uns 18 anos, 19 anos. E ele tava assim na cadeira. E eu olhava para aquele menino e falei, tem alguma coisa estranha com aquele menino. E o menino só tava assim. E eu falei, tem alguma coisa esquisita com esse menino. De psicóloga. Nossa! De milhões, guiada pelo Espírito Santo. Aí Deus falou assim, comece a orar por ele. No lugar que você tá, comece a orar por ele. Eu falei, tá bom, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, pega esse menino. Amém. Eu sou muito assim, Nicolas, pelo amor de Deus, me briga às vezes comigo. Me briga comigo. Porque toda vez que eu vou orar por alguém, que eu vejo que alguém tá, tipo, muito sério, eu tenho essa meio que mania de começar a orar pelas pessoas no meu lugar. Deus, em nome de Jesus, pega ele, pega Espírito Santo, em nome de Jesus, se for da sua vontade, pega. Enche, Deus, enche, Deus. Não deixa ele sair assim, não, que tem alguma coisa de errado, Deus. Não, eu sempre faço isso. Aí quando o Senhor não faz nada, eu fico assim, poxa, não foi da sua vontade, mas tudo bem, né? Ele podia fazer, sei lá, alguma coisa. Aí quando pega, eu fico tipo, tá vendo? Tá vendo? Meu Deus, era sua vontade, né? Eu sabia. Teu. Vai, só vai. E eu falei, meu Deus. E aí eu comecei, oh Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, tem alguma coisa bloqueando ele, Espírito Santo, vai, porque parecia que, ao mesmo tempo que ele tava assim, parecia, sabe quando parece que tem alguma coisa barrando ele? Tipo, ele quer, mas ele não vai? E eu comecei a ficar incomodada, eu comecei, Deus, em nome de Jesus. Amém. Foi tipo assim, 2 minutos a oração, amém. E eu olhava, aí cada hora que eu olhava pra trás de novo, o menino tava diferente. Primeiro ele tava assim, aí depois ele tava assim, tipo, chacoalhando, tipo, tremendo. Depois a cara dele, ele era bem branquelo, aí tava bem, bem vermelha a cara dele. E ele fazia aquelas... Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, acho que tá endemoniando o menino. Eu falei, meu Deus do céu, claro que tem alguma coisa errada. Aí Deus falou, calma, meu Deus, alguém tem que ir lá, e agora? Aí deu 2 minutos, o menino já tava chorando. Deu mais... Não sabe se chama um SAMU, se chama um padre, um pastor. Não sabia chamar o exorcista. Não sei, Deus me livre. Mas eu já tava, tipo assim... Porque era muito... Eu já vi gente se derramando do Espírito Santo, já vi gente demoniando, já vi gente tentando matar o pastor que tava... Quando ela tava demoniando. Eu já vi de tudo. Mas aquilo lá era algo que eu não conseguia identificar. Tipo, o que era aquilo? E eu falei, meu Deus do céu. Aí deu mais 2 minutos, o menino tava no chão, chorando. Eu falei, graças a Deus foi o Senhor. Deu mais 2 minutos, ele levantou e ele pulava, ele rodava. E não era um rodar, tipo, pentecostal. Ele rodava, tipo, pulando, sabe? Era muito engraçado. E chorava, e ria, e chorava. E se jogava. Era muito aleatório. Eu falei, meu Deus do céu, que bom, né? Glória a Deus. E aí, deu 2 minutos. E isso foi bem na hora que quem tava me iniciando era o Brasil. Porque o brasileiro fala mais que a boca, né? Então, ficaram umas 2 horas lá. Aí, eu falei, meu Deus. Aí ele olhou assim... Chegou, eu não lembro com quem ele chegou. E aí o moço foi, que era responsável do grupo lá, falou assim, ô galera do Brasil, quando eles terminaram lá, vem cá rapidinho. Então, aquele moço ali, tem um moço que pediu pra vocês orar por ele. Aí a gente olhou, que moço? E quando não veio o menino. Aí ele olhou e falou, não, porque eu não tenho palavras pra dizer. E a gente assim, tipo, a gente nem encostou no menino, ninguém encostou no menino. O que foi, filho? Na hora que vocês subiram lá, eu nunca senti um fogo assim na minha vida inteira. Vocês carregam uma unção do Espírito Santo.
Nossa, eu tô tremendo. Não, vocês podem orar pra mim. Aí já tinha a tiazinha lá, meio do coque, começou a orar, declaradão de cura no menino. O menino saiu, a alegria, começou a mandar a família inteira do menino pra... ora pelo meu pai, pelo meu amigo. O menino era da Sérvia e o amigo dele era da Hungria, era Sérvia, Hungria, e aí ele queria que eu orasse, não sei, era tanta gente, a gente precisava ir embora, e o menino não deixava a gente ir embora, cada hora que a gente ia embora, o menino mandava mais um. Eu falei, meu Deus, menino. Então foi algo que foi uma loucura. E eu falei, meu Deus, ok, eu estagiária. E eu sempre tive um relacionamento muito bom com os meus pais. E aquela época que eu comecei a conversar mais com eles, foi ali. Só que eu fiquei pensando assim, eu não vou falar pra eles, eu vou mandar de misteriosa, não vou falar pra ninguém. Aí, ok. Alguns dias passaram, aí sim a gente foi pra Hungria. E fomos pra Hungria, glória a Deus. Nos reunimos no grupo para conversar sobre qual ia ser a agenda dos próximos dias. E a moça lá teve uma ideia genial de sortear de 2 a 3 pessoas para conversar sobre... Aí sim, foi algo muito, muito específico. De novo, do que Deus estava fazendo. Só que iam ser com essas pessoas. E aí, tá lá eu, no grupo, com o missionário e com o pai da minha melhor amiga de infância. Ok, eu confiava nos dois bastante. Vamos sentar e vamos conversar. Aí eles começaram a contar, glória a Deus. Aí chegou a vez de mim, a mais nova, pirralha, não tinha nada na cabeça. E aí, Júlia? Aí falei, Deus, vamos lá, né? Eu acho que Deus me chamou para fazer missão com jovem, ou só missão, não sei. Aí eles olharam pra minha cara, tipo assim. Aí eu acho que é na Bósnia, eu acho, não sei. Aí o pai do meu amigo olhou assim pra minha cara e falou, você tem certeza que é na Bósnia? Aí eu, não, não. Mas por que você acha que é a Bósnia? Não sei, porque foi aqui que Deus falou meu chamado, vai saber, né? Ele olhou pra minha cara. Como assim, filha? Deus falou. Não, eu meio já suspeitava, né? Mas ele meio que confirmou, foi aqui. Aí ele olhou pra minha cara, olhou pra cara do missionário, olhou pra mim de novo e falou, mas Júlia, ninguém nunca teve dúvida disso. Disso o quê? Que você ia ser missionária fora. Aí eu, não? Não. Eu falei, como não? Mas eu não sabia, como é que todo mundo sabia? Aí ele, porque você sempre foi assim, aí eu. Deus avisando todo mundo, esquecendo de te avisar. Meu Deus! Acho que teve um equívoco aqui. Você esqueceu? Não entendi. Aí ele, Júlia, desde você era criança, todo mundo que orar por você, que orar pelos seus pais, declarava sobre a sua vida que o Senhor não tinha algo para você aqui. Não necessariamente ser missionário, ser mantido pelo campo, mas não era no Brasil. Era algo fora, era algo... Não entendi qual foi a surpresa. Aí eu... mas eu não sei se é com jovem mesmo, não sei, né? Vai saber, eu tava só querendo ser amigo deles, não sei, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou, tá bom, vamos orar. Aí botamos a mão, aí ele perguntou, você falou que seus pais soube? Eu falei, não entendi. Aí começamos a orar e fomos embora. Quando a gente foi sair da salinha, esse pai da minha amiga olhou pra minha cara bem sério, e ele é todo brincalhão, ele olhou pra minha cara sério e falou assim, juro. Eu falei, o quê? Nunca mais duvide de nada que Deus te falou. É isso, acabou. Deus tem algo pra você, assim, com jovem e com missões. Na hora que ele falou isso, eu fiz... Perdão, Deus, eu sou uma hipócrita, porque eu duvidei. Depois disso, eu fiquei muito neurada. Toda hora que Deus me falava alguma coisa, certeza. Aí o Senhor falava, certeza, então eu não vou duvidar. Não duvidar, duvido ainda às vezes. Mas isso me pegou de um jeito tão, tipo, meu Deus. Então é isso. E eu voltei pro Brasil entendendo que era isso que Deus tinha pra minha vida. E nesses anos, nos últimos anos, eu tava cuidando. A minha igreja teve uma passagem bem complicada, porque a gente alugava um galpão perto de baixo do viaduto, perto. E era um galpão, tipo, muito grande. E lá era onde a gente conseguia atuar com morador de rua, com dependente, com um monte de coisa. Tanto que você ter noção, a nossa igreja era do lado de um motel. Então, aqui em Santo André, né? Sim, na Rua dos Coqueiros. A sua mãe falou.
E eu falei, foi algo tipo assim. Minha igreja tinha se adaptado bem, mas o problema era que era muito, muito, muito caro o aluguel. Sim. Então, depois de muita conversa, os meus pastores decidiram ir para casa. E todo mundo, a igreja ia voltar para casa, ia ser em casa, que foi onde ela começou. Uhum. E fomos lá, todo mundo para casa. E depois de anos, e aí, só que muita gente saiu nessa transição e muita gente entrou também. Mas, tipo, foi algo que quebrou, então foi muito difícil. Sim. E aí, minha mãe, e minha pastora e líder das crianças falou assim, eu não tô aguentando, porque eu quero ver culto, eu quero me alimentar da palavra, mas eu não consigo porque eu tenho que cuidar das crianças, dar aula pras crianças. E eu não sei o que eu tinha na cabeça, falei, um pouquinho, você quer ajuda? Eu ajudo você, se você quiser, eu posso cuidar das crianças. Ela falou, por favor, eu ia ficar muito aliviada e tudo mais. Ok. E daqueles anos pra frente, eu comecei a cuidar das crianças. Só que quando eu fui pra Bósnia, começou a entrar um monte de pré-adolescente. De pré-adolescente pra adolescente. Começou a entrar. E o pastor, não sei, o pastor, os membros, não sei o que tinha a cabeça. Até os membros. Você é novo? Quantos você tem? 14 anos. Vai lá na salinha das crianças. A Júlia dá aula. Não sei o que aconteceu ali, e começaram a mandar aqueles adolescentes tudo, aqueles pré-adolescentes, e era na fase mais complicada, os 11, 12 anos, que era a fase que, tipo assim, é a mais complicada, é a parte, que as Mais meninas, infantil da criança. fica infantil, as meninas, qualquer menina, eu lembro até hoje, qualquer menino que ia na igreja, era era muito complicado. Tipo, pra mim, é a fase que é muito mais assim. É engraçada, mas é complicada. Tem dia que tá um saco, tá tudo horrível. Eu odeio todo mundo, mas tem dia que tá tudo bem. E é aquela coisa. E começaram a mandar tudo pra mim. Eu tô criança. Eu falei, meu Deus. E aí eu fui pra Bósnia, voltei e falei, então, mãe. Vou falar com o pastor, né? Aí Deus Conversamos, testando você conversamos. também, testando seu domínio próprio. Naquela época eu tinha domínio próprio, mas eu não tinha ao mesmo tempo. Até hoje eu fazia. Deus me Acabou, testa acabou. com celular e com você é com pré-adolescente. Não, mas hoje meu irmão é pré-adolescente, então eu tenho que aprender. Mas Deus tá me provando, porque eu era pior. Nossa, eu já ameaçei meu irmão com um chinelo, de jogar o chinelo na cara dele quando a gente ficava sozinha. De tanto que ele me testava paciência, falava, quase que eu vou fazer isso com essas crianças também. Hoje em dia, quem me viu, quem me vê. E aí eu conversei com meu pastor falou, então, a gente vai orar. Eu falei, tá bom, vamos orar. Oraram falando assim, então, Julia, você não quer dar aula pra esses jovens também? Só dá aula. Só dá um cutinho, sei lá. Igual você faz com as crianças, eles vão usar a linguagem. Eu falei, tá bom. Certeza? Não, certeza, vai. Começamos. 2 anos depois, a gente orou. Prazer, você é a nova líder de jovens. Não foi isso que eu pedi. E muita gente gritou, porque, tipo assim, eu sou nova, e aí eu ficava, meu Deus. E o pessoal falava, não, porque você não tem moral, porque você não é isso, você não é aquilo. Eu ficava, meu Deus. Era cada coisa, eu ficava bem chateada. E aí, os meus pastores, eu já perguntei, falei, mas vocês têm certeza? Né? Não é melhor esperar, né? Fico mais velha, você me coloca, não sei. Mas eu não sei. Tipo, eu tô tranquila com isso, mas eu não. Júlia, você tem o respeito deles, eles te respeitam, eles escutam o que você fala. Pra você, eles são uma autoridade muito mais que a gente, porque você cuidou deles desde sempre. O Senhor nos direcionou a tomar essa decisão. E Ele que vai te capacitar. Vai! Se for pra você sair, o Senhor vai te tirar. A gente tem completo entendimento disso. Eu falei, amém. Então, mas até hoje. E aí começou essa estrada com jovens, eu comecei a entender isso também. Mas essa questão de missões começou a amadurecer muito tempo depois, porque tiveram mais viagens, tiveram muito mais coisas, e assim vai, tamo aí, glória a Deus.
Eu entendo muito bem o que você passou aí com essa questão da liderança, porque eu, por um lado, que você entrou na salinha das crianças pedindo misericórdia, eu implorava para entrar na salinha das crianças. E aí eu tinha um desejo, assim, eu queria muito virar logo professor, porque eu era auxiliar, eu queria muito virar logo professor, tá? E aí a líder da misericórdia me chamou e falou assim, olha, você foi promovido, agora você é professor. Eu dei 2 aulas, Júlia, e depois os pastores me chamaram e mandaram eu sair. Mentira! Sério, mas aí eu tive que sair porque eu entrei pra liderança de um departamento. Aí, Ah, menos mal, né? Eu achei que você sabe que isso era muito ruim. não. Também não é assim, calma aí. Aí minha filha, eu sei que eu saí assim. Aí eu falei, ah, legal, sou líder. E no começo, eu pensava assim, caramba, projeção, olha que da hora, né? 2 meses depois, eu tava, meu pai da glória, me dá graça, Senhor. Deus, eu acho que eu não sou disso, não. Não sou. Se o senhor não quiser me dar oportunidade, porque eu não tenho coragem de sair. Se o senhor quiser falar assim, sai pra todo mundo, eu vou obedecer. Já deu Me dá esse surto em que eu permissão. olho e falo assim, vou largar tudo, vou entregar a liderança, misericórdia. Mas, e aí eu tinha muito essas crises, sabe? Eu falava, meu Deus, Sim, eu sou muito novo para liderar, porque tem 2 anos já que eu tô com 2 anos, 1 ano e pouco. Entrei em 2020, na liderança, por aí. sim. E aí eu fiquei, meu Deus, tal. E ainda foi logo que a gente estava saindo do primeiro lockdown, que estava voltando dos cultos. Sim. Então a equipe tinha uma equipe grande, a equipe diminuiu muito. E aí eu fui, falei, tá bom, bora lá então. E meu, eu tinha muito essas crises, porque eu falava assim, eu sou muito novo. Eu acho que isso foi muito precoce, porque o antigo líder falava, eu vejo você como um futuro líder da projeção. Mas pra mim, na minha cabeça era o quê? Quando eu tiver 20, quase 30 anos, aí tudo bem, né? Enquanto Exato. Vai sob saber, controle. cinquentão. Sim, sim. E aí, Nicolas, tipo, me dá só um minutinho que eu preciso jogar a chave lá embaixo, porque esqueceram. É rapidinho, me perdoa. bom, 2 minutos. guardo. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês mandaram pergunta aqui, a gente vai responder. Miguel e Bez Acessórios, nós vamos responder as perguntas de vocês. Aguentem aí, tá? Ponho aqui, tá bom? Deixa eu ver se vocês ainda estão aqui. Ah, Miguel tá. Calma aí, Miguel, que a gente já responde sua pergunta, viu? Deixa ela voltar aí. Vocês aqui que estão na live já vão compartilhando a live com os amigos de vocês, porque o Júlio ainda vai contar muita coisa. A gente tá no começo ainda da live. Ainda tem muita coisa pra vir. Vou tomar um cafezinho aqui. Glória a Deus. Vem aqui. Voltei. Opa. Me perdoa, pode continuar. Não, tem 3 perguntas aqui, depois eu abro aqui pra você responder. Ok. Então, aí eu tinha muitas essas crises e tal, porque eu falei, eu sou muito novo e tal, então Sim, acho que cometeram um equívoco. E aí, conferência na Igreja Batista Central aqui de São André. sim, conheço. Tem amigos de lá. E aí eu falei assim, aí eu fui, e uma pessoa que eu acompanhava muito nessa questão de liderança é o Douglas Gonçalves. Sim. E aí ele pregou. E eu fui lá, e aí eu falei assim, rapaz, ele tá ali pra tirar foto? Falei, só aproveitar e perguntasse pra ele. Eu não acho que ele vai me bater, então vai. Sim, se ele me tratar mal, eu paro de seguir ele no Instagram, mas aí o problema é dele. Eu bloqueio ele, tá bom? Eu tenho poder. Aí eu fui, e aí, meu, a primeira coisa que me surpreendeu nele, porque pelo Douglas ser Douglas, né? E aí, meu, quando eu cheguei, foi geralmente quando você vai tirar foto com uma pessoa assim, geralmente é você que vem e pede pra tirar foto. E ele me surpreendeu porque ele veio até mim, ele me abraçou e ele falou assim, vamos tirar uma foto. Falei, beleza, né, Douglas? Se você tá mandando, Nada. se você tá mandando, então vamos.
E aí eu falei pra ele, eu falei, Douglas, eu tremendo ali com o celular assim, ó. Eu, Douglas, É, sim. rasgando. Eu, Douglas, eu entrei pra liderança e às vezes eu acho que eu sou muito novo. Tem a fila gigante atrás de mim e eu falando ali com ele. Tipo, Não, tô te fila? Que dando isso? meu momento Ninguém agora. se importa. E aí eu Não falei foram assim, vocês que ele pediu pra tirar foto, fui eu. assim, eu falei assim, eu tenho. Aí contei pra ele toda a situação, ele falou assim: entende uma coisa, se o corpo de Cristo, que é a igreja, reconheceu você e entendeu, te deu esse cargo, porque Deus colocou essa unção sobre você, ele falou, irmão, vai e arrebenta. Uou. Meu, isso mudou minha vida depois, porque eu, por exemplo, dar bronca, assim, quando precisava, eu não sabia dar bronca. Eu falava, ah, não tem problema não, eu faço. Deixa aí, eu faço. Depois eu fui entendendo isso, fui amadurecendo, e esse é o problema, que as pessoas acham que liderar é fácil, né? É um status, Sim. sabe? Mas não é. Mas Tem hora todo mundo quer o status, mas ninguém quer a responsabilidade de cuidar depois, né? sim. E aí, é, aí depois eu conto isso, eu dou risada, porque teve um curso na igreja de guia de carreiras, né? E aí um dos meus liderados, ele participou comigo. E aí ele falou assim, meu perfil é de líder, Sim. tá? Tenho muita vontade de liderar. E eu quero muito liderar, assim, minha vocação. Eu cheguei pra ele e falei, lidera a projeção por 2 semanas, depois me conta se você quer continuar. Glória a Deus. Eu espero que Deus amadureça isso em você. Com o seu outro líder. E aí eu Nossa. falei assim, aí melhor foi a professora. Ela, para de estragar o sonho do menino. Como você faz isso? Sim. Mas enfim, mas eu falo que foi muito bom, porque o Senhor, ele me levantou assim, ele fez eu acordar para a vida, porque é muito bom mesmo. Sim, Vamos abrir. hoje em dia eu tenho muito prazer de liderar. Acho que isso é aqui. Eu tô aqui vai fazer alguns dias. E pra mim, o que eu mais sinto falta é de estar com eles. Não, tipo, líder, mas é estar com eles. Porque eu ainda sou líder deles, né? Óbvio. Mas eu sinto muito falta de estar com eles. Tipo, muita, muita, muita. Porque pra mim, estar com eles, ministrar, trabalhar com eles, por mais cansativo que seja às vezes, e tanta luta espiritual, noite sem dormir, uma zona, é o que eu tenho mais prazer, porque eu sei que o Senhor me chamou pra fazer isso. Então eu tô tipo, ontem Então eles você me tem que mandaram estar mensagem. orgulhosa. Quinta-feira eu tenho live com a Sim. Larissa aqui, hein? Eu fiquei tão feliz, eu fiquei sem acreditar, eu ainda tenho que mandar mensagem pra ela, porque eu fiquei tipo, não acredito. Eu fiquei muito feliz. Mas vamos lá para as perguntas que o pessoal mandou para nós mudar. Eu não sei se aparece para você também aí embaixo, tá aparecendo? Acabei de achar. Sim. Vamos Conta. lá. Qual é a primeira? Tá aqui, Eu ó. não sei Conta qual é a sobre primeira. a sua experiência na Bahia, da BES Acessórios. Diferenças na Bahia. Vamos lá. Muitas diferenças na Bahia. Acho que a gente já foi para Bahia umas 5 vezes. E para quem tá assistindo a gente vai no final do ano também, viu? Se vocês quiserem as inscrições, fala comigo, é isso aí. A Bahia foi algo. Todas as vezes, todas as vezes que eu fui pra Bahia, eu voltei totalmente diferente. Porque é incrível. Eu gosto. Por Pegou o mais sotaque? que. É o quê? Pegou o sotaque? Toda vez que você volta da Bahia, você volta viciado no sotaque? Volto. Mas eu tenho amigos que voltam com mais. Gente, eu pelo menos pego alguns, mas eu tenho amigo que forçava o sotaque. Eu olhava pras crianças e falava, gente, como você tá? Eu falava mesmo. Eu amava isso, porque é muito legal, é muito, 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 muito legal. Eu pegava Eu um nasci na pouco. Bahia. Você tá brincando? Eu nasci na Bahia, nasci em Vitória da Conquista, mas eu vim para São Paulo muito novo. A gente já ficou em Vitória na Conquista. A primeira vez que a gente foi, a gente ficou por lá. Nossa, que legal! Nossa, coincidência. E
Todas as vezes que a gente ia, o Senhor falava de algo diferente. Eu vi, ao decorrer dos anos, eu vi o Senhor... era como se eu estivesse evoluindo. Então, cada ano o Senhor trabalhava algo em mim. Os primeiros anos, era minha cabecinha dura. Porque eu tinha que começar a ficar mais maleável às pessoas. Então, eu tinha que conversar mais, eu tinha que doar o meu tempo. Foi ali que eu comecei a aprender o serviço, a servir o Senhor. Tipo, que servir a Deus não é só servir a Deus, ó, Deus me manda fazer isso, não é obediência só. Mas servir a Deus é eu servir o meu próximo, eu honrar a minha liderança, eu honrar aqueles que estão perto de mim. E foi algo que o Senhor sempre me ensinou. A última vez que a gente foi para a Bahia foi antes do Covid. Foram há 2 anos atrás. E foi, para mim, foi de longe, uma das melhores viagens da Bahia. De longe. Porque foi incrível, porque a gente estava com um grupo e os jovens que tinham ido, a gente era muito próximo, todos. A maioria deles, a gente era super próximo. Então, meio que eu fiz uma viagem com os meus amigos e eu tava indo fazer o que eu gostava, que era missões, junto com eles. E eu tava tipo, que legal! Eu tava muito empolgada, muito empolgada. Muito! É delicioso. A gente tem uma foto, eu amo essa foto, ninguém gosta dessa foto, mas eu amo essa foto. E tá, tipo assim, 4, 5, um assim. Um dormindo em cima do outro. Tipo, um dormindo em cima, mas foi uma zona. Tava todo mundo assim. Alguém abria mais a perna, vou te socar. Por que você tá abrindo a perna? Eu não tenho espaço. E nessa viagem, a gente trabalhou muito, a gente ficou mais, eu mesma, foi uma das viagens que eu mais trabalhei mais perto das crianças. A outra eu tinha, mas dessa vez, basicamente quem tinha ficado na liderança das crianças foi eu e as meninas que tinham ido comigo. Então foi quando a gente conseguiu ficar mais perto. A gente foi para uma região que era a Gruta dos Brejões e lá, tipo assim, é longe de tudo. E a gente ficou com as crianças e era muito engraçado. Porque a gente tá. No começo, é sempre assim, no começo as crianças ficam. E a gente tá tipo, e as crianças tipo. Não me toca, seu pedido. E a gente tá tipo, não, dê um abraço na tia. Não, sai daqui. A tia depois... A tia não pode, mas eu mordo. Não! Eu vou chamar sua mãe, menino. É tipo muito isso. E depois de uns dias a gente começa a trabalhar, a gente fazia o saquinho de doce, a gente fazia brincadeira, a gente saía com eles pra tocar. É incrível. E aí, depois eles já estando, a gente ia descansar, tipo assim, a gente tinha 10 minutos pra descansar antes do próximo evento. 10, 20, 1 hora pra descansar. E lá é muito quente. A gente deixava a porta aberta pra ventilar e a gente ficava esparramado no chão, deitado nos colchões, esperando dar o tempo pra gente descansar e ir pro próximo. As crianças ficavam na porta. Isso se elas não entravam também, porque elas queriam estar junto. Às vezes era até sufocante, porque toda hora eles queriam estar junto. Toda hora. A gente saía da casa pra, sei lá, ir comprar Coca-Cola no barzinho do João. Eles estavam atrás da gente. Tudo. Eles sempre estavam atrás da gente. Pra mim, isso é algo que toda vez que a gente volta pra São Paulo é o que me faz mais falta. Porque a gente começa a criar um relacionamento com eles. E aí as crianças começam a ter um relacionamento e elas ficam apegadas. E quando a gente vai embora, é sempre a mesma coisa. Não, tia, você vai voltar? Você vai voltar, tia? Eu lembro de uma criança, gente, que raiva daquele menino. A gente tava jogando bola. E eu tava com coque, meu coque tava uma zona, porque, tipo assim, tava quase escurecendo e eu tava exausta. Ele passou, jogou uma pedrinha e falou, sua bruxa. Eu falei, por que você me chamou de bruxa? Deus te abençoe, mas, poxa. Depois, aquele menininho não largava de mim, aquele filho abençoado. Eu falei, bruxa, né? Bruxa. Competição, menino. E é muito legal, porque a gente vê a carência emocional que eles têm lá. E não só lá, mas a gente vê as mulheres, as mães, é uma carência emocional muito grande. Tipo, muito. Geralmente lá é muito comum você ver, tipo assim, umas meninas de 14, 13 anos casadas com homens muito velhos. Tipo, muito mesmo. Com senhores de idade, tipo assim, de 60 anos,
Tem mais novos, óbvio, de 20, 30 anos, mas é muito normal. Muito normal. Isso, assim, tipo, nas primeiras viagens me chocava mais, mas agora é mais tranquilo. Mas é algo que eu falo, meu Deus. E você vê, teve um dia que a gente fez um culto de mulheres, e aí a gente preparou tudo pra elas, tudo bonitinho, compramos bolo, fizemos bolo, colocamos as coisas lá. Gente, elas vieram uma felicidade, mas uma alegria. De tipo assim, eu tô me sentindo amada de verdade por vocês. Eu tô me sentindo querida por vocês. Quando a gente fazia, a gente levava as roupas, né? E a gente ficava separando as doações pra... E a gente dava senhas, e aí elas iam pegar uma certa quantidade de roupas. Gente, era uma alegria. Elas, às vezes, elas eram meio barraqueirazinhas, mas era uma alegria, tipo assim, tem alguém que tá cuidando da gente, tem alguém que veio de São Paulo. Quando a gente falava que a gente veio de São Paulo só pra falar de Jesus pra eles, só por causa deles, gente, era... As pessoas se sentiam amadas, as pessoas choravam, tinha gente que chorava, a gente abraçava, orava. Então, é muito legal quando a gente começa a entender que missões, ela é sobre o amor de Jesus. E existem pessoas que desejam ouvir isso. É óbvio, óbvio, que o amor de Jesus não é tipo assim, oh, você pode continuar pecando, meu príncipe, você pode continuar, que tá tudo bem, eu te amo ainda. Não, porque o missões, o amor pelo evangelho, o amor que Cristo tem por nós, é um amor sacrificial, e esse é o amor que nós devemos buscar ter por ele. Será que nós realmente nos entregamos por Jesus? Se Jesus falasse, e aí, você vai morrer por mim hoje, você realmente faria isso? Tipo, realmente? Entende? Esse é o amor... Evangelho é sobre nós carregarmos uma cruz. E isso é o que nós não buscamos fazer. Nós não temos buscado isso. Quando vem a primeira luta, a gente já quer desistir de tudo. Quando vem a primeira dificuldade, a gente quer desistir de tudo. Entende? A gente fala, tem muitas igrejas que quando vão iniciar suas missões, falam sobre Marcos 16:15, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E glória a Deus, é isso. Só que o ID, ele não é uma sugestão para você. Príncipe, princesa, se você quiser, você pode ir lá falar o evangelho, tipo uma caridade. Não! Falar evangelho, pregar o evangelho é mandamento para a igreja. E é isso que as pessoas não entendem. Entende? É um mandamento. Então, Deus, ele tá... Ei, é uma ordem, uma ordenança para a igreja. Toda igreja... essa igreja mexe com missões, mas toda igreja devia fazer missões. Toda, mas as pessoas não conseguem entender isso. Entende? A missão é para tudo. E missão, evangelho. Quando a gente fala sobre evangelho como um todo, Cristo não criou a igreja para ela ficar dentro das quatro paredes. Cristo criou a igreja para que ela fosse para fora das quatro paredes. Jesus, ele caminhou com os discípulos lado a lado. E Jesus poderia ter ficado só na Judéia pregando o evangelho, mas não foi isso que ele fez. Ele foi de cidade em cidade pregando o evangelho, se disponibilizando. E quando ele foi embora, os discípulos continuaram isso. E não só naquela região, mas no mundo inteiro. Deus não nos criou para ficarmos nas quatro paredes, ou seja, Deus não nos criou para a zona de conforto. Você quer fazer missão, mas você não consegue ser um pouquinho espremido. Entende? O evangelho, ele é um evangelho de amor, mas o evangelho, por ele ser um evangelho de amor, ele é um evangelho que vai te... não tá legal isso. Você tá na sua zona de conforto, sai. Eu não te criei pra fazer isso. Eu ouvi uma vez uma frase, e eu sempre falo isso. Estar na zona de conforto, se você tá na zona de conforto, é o lugar mais perigoso do mundo. Sai. Sai. Zona de conforto é perigoso. Sempre. Entende? Então, Deus, ele nos quer tirar disso. E quando nós vamos para pregar o evangelho e as pessoas começam a enxergar, você tá largando o seu conforto para isso? Isso é incrível! Eu quero viver isso, eu quero viver esse amor. Porque o amor de Deus, ele renova todos os dias. E ele se renova em nós através do preço que nós pagamos. Através da maturidade que vai florescendo em nós, através das lutas, através de um monte de coisa. É assim que o Senhor vai revelando o amor por nós. Eu não escuto Deus, mas quando Deus fala pra você, vai falar pro evangelho pro seu amigo, você não fala, você não obedece a Deus. Entendi. E isso foi algo que eu aprendi ao longo dessas viagens para a Bahia, porque todas elas a gente falava do amor de Jesus. Tem pessoas que hoje aceitaram Jesus, mas hoje, se eu voltar lá, eles nem lembram quem é Jesus. Mas eu preguei, eu fiz a minha parte, eu plantei a semente. Quem dá o crescimento é Deus, não eu. E aí, o meu coração se alegra por isso.
Porque eu sei que o Senhor, ele vai continuar aquilo que eu fiz, que eu deixei, como ordenança dele. E isso foi algo que eu aprendi, porque o amor de Cristo, ele veio para alcançar todos. E se nós ficamos seletivando quem recebe esse amor e quem não recebe, que tipo de cristão eu sou, que tipo de pessoa que busca viver de missões eu sou. Entende? Cristo quer que nós venhamos falar desse amor para outras pessoas, para que outras pessoas venham conhecê-lo, para que outras pessoas venham conhecer esse evangelho sobre carregar a cruz. Então, para mim, sabe, pregar o evangelho na Bahia, que principalmente é um lugar dentro do Brasil, é algo que alegra meu coração muito, mas me entristece ao mesmo tempo de saber que a igreja brasileira não tem feito o papel dela muitas vezes. Porque, oh, glória a Deus que nós estamos fazendo isso, mas a igreja como um todo, ela tem feito isso. Tipo, ela realmente tem feito isso. E quando eu falo sobre a igreja brasileira, eu falo sobre nós mesmos, nós temos feito isso. Porque é muito legal ir, eu amo ir, eu gosto de fazer. Mas eu voltei, e se eu não continuo orando por essas pessoas? Para que Deus venha dar crescimento, o que eu fiz? Ah, mas se eu não mudo, o que eu fiz? Eu fui pra lá pra quê? Pra fazer caridade? Pra dar roupinha, comidinha pros outros? Não, Para passear. não. Eu fui enviado por Deus. Deus me deu uma oportunidade de melhorar. Deus me deu uma oportunidade de amadurecer. Não é pros outros que eu tô indo lá, é por causa de mim mesmo. Porque eu busco amadurecer em Cristo. Entende? A gente tá indo pra dar, mas a gente é o que mais recebe. Isso é uma verdade incrível. Todo Sim. mundo que vai fala a mesma coisa. Eu sempre vim muito diferente do que eu ia. E num sentido muito positivo. Então, pra mim, as viagens da Bahia, todas, todas, todas. Eu falo da última porque foi a mais recente. Mas todas elas, o Senhor me moldou de uma forma diferente. A última, o Senhor falou muito sobre mim, comigo sobre enxergar as necessidades. Então, se alguém precisa de ajuda, tome a iniciativa e faça. Sobre esse tipo de serviço de enxergar. E hoje, graças a Deus, eu sempre tive muita dificuldade nessa área. Eu consigo ser mais rápido, eu amadureci nessa área, eu tenho muito para amadurecer ainda. Mas foi algo que não tem como. Não tem como você voltar igual de nenhuma viagem missionária, seja para Santos que você for fazer missão, seja na sua casa, seja do lado, não só uma viagem missionária. Não tem como você voltar igual. Tipo, não tem. O Senhor, ele vai te moldar em algo. Ele vai. Você não tá indo só por causa das outras pessoas. Você não tá fazendo, como diz toda mãe brasileira, mais que a sua obrigação. Você não tá fazendo mais que a sua obrigação de falar do evangelho pro outro. Não tá. O que você ganha em troca não é... Ai, uau, você é incrível. Deus abençoe, Deus te use muito. Não! Você tá ganhando mais maturidade. Glória a Deus por isso. Você tá sendo esmagado. Ai, mas tá doendo. Continua. Porque é aí que você tá amadurecendo. Se não machuca nada, tem alguma coisa errada, porque você não tá amadurecendo. Você vai amadurecer quando começa a ser esmagado, e isso é uma verdade. Vamos lá, próxima pergunta. Glória a Deus! Não, mas ontem, conversando aqui com o evangelista, Sim, ele faz evangelismo em um projeto evangelístico chamado Cristo Rua. sim. Evangelizam nas ruas e, além de evangelizar, eles entregam comida para os moradores de rua. É muito interessante. Oh, amém. Que ponto, bênção. Eles fazem aqui em Mauá, Santo André e São Paulo. E ele Boa, amém. e mais eles veem é que as pessoas elas estão precisando de amor. E Sim. muitas delas, quando às vezes relatam alguma coisa, por que estão afastadas, ele falou que ele já encontrou pastores. Não vou dar spoiler aqui não, para quem está assistindo, para voltar e assistir. E ele conta que ele encontrou pastores, encontrou várias pessoas assim que tinham cargos em igreja, mas que se afastaram por justamente não se sentirem amadas dentro da igreja, sabe? Ele falou dessa importância de acolher as pessoas e tratá-las com amor, mostrar que ama elas, né? Então é muito real isso. Vamos para a próxima. Muito, muito. Vou ver aqui. Calma aí. Oi, Jaque. Não estou estudando mais no Joaquim, mudei de escola. Deixa eu ver aqui. Ó, outra pergunta da BES Acessórios. Qual a sua maior experiência em relação a locais de missão? Qual
Voltou. Voltou, glória a Deus, eu achei que era o meu. Eu fiquei meio assustada. Meu Deus. Vamos lá, pergunta, deixa eu voltar a ler porque você travou. Qual a experiência em relação a lugares de missão? Qual ambiente e lugar te marcou mais de alguma forma? Você tinha me perguntado isso, Nicolas, e de verdade eu não consigo encontrar um lugar que tenha me marcado, em geral, mais de missões. Um lugar que eu posso dizer assim, ó, esse aí foi top, não foi melhor, ok? Nem o lugar que mais me marcou em missões, mas foi na Hungria, quando a gente foi para a Hungria. Na Hungria foi um dos lugares que o senhor meio que falou que eu estaria daqui a uns anos. Oremos, amém? Mas na Hungria tem um lugar chamado Palavra da Vida, e eles são uma espécie de uma escola teológica de missões para jovens antes da faculdade, que você estuda lá e vai para fora. E a experiência que eu tive lá foi... Eles são, de longe, a pessoa europeu